doutora Raíssa, a nossa internauta Naide Oliveira, ela deseja um bom dia para a senhora e perguntou: doutora, no início da pandemia, todos da minha família tivemos os sintomas e eu comprei a ivermectina, dei a todos, continuamos tomando a cada 30 dias. Será que mesmo assim tem serventia o efeito do remédio? Olha, uma ótima pergunta. A gente sabe hoje que as cepas que estão surgindo da Covid, elas necessitam de doses mais altas de medicação. Então, o conceito de resistência é um conceito, inclusive, dos antibióticos. Qual que é a orientação? Isso está em todos os livros, todos os guidelines, tratados de farmacologia. Quando você usa muito a mesma substância, por exemplo, é muito comum mães darem amoxicilina, que é um antibiótico, para os seus filhos sem receita médica. Ela dá tanto a amoxicilina que, naturalmente, quando essa criança tiver um quadro infeccioso bacteriano que precisa do antibiótico, a amoxicilina não tem efeito, ela gerou resistência à amoxicilina. Então, essa é uma pergunta que a gente não vai ter resposta ainda, mas já se percebe que o tempo da ivermectina para a cepa P1, por exemplo, a cepa de Manaus, ela é necessário fazer 5 dias de tratamento. Então, a gente está numa balança, analisando e avaliando dia após dia, trabalho científico a trabalho científico, a importância. Por outro lado, nós temos países da África, da Índia, que usam ivermectina há anos para tratar filariose, que é aquela elefantíase. E eles não têm problema de incidência da resistência para a ivermectina, ou seja, lá é um país onde tem muita elefantíase, que é a filariose, e é a droga de escolha há anos. O que a gente não sabe é qual será o comportamento do vírus a SARS-CoV-2 frente à ivermectina. Considerando que é um vírus que tem mutado, essa é uma pergunta que o tempo vai nos dizer. Hoje o que a gente sabe é que a ivermectina para tratar Covid-19 na cepa, que essa apresentação P1, ao invés de 3 dias para quem está doente, que eu preciso fazer o tratamento imediato, eu já não vou fazer a abordagem preventiva, eu estaria usando a cada 15 dias. Adoeceu, eu inicio o tratamento. E quando eu tenho que iniciar tratamento, eu vou fazer ivermectina 5 dias ou a anita, que é uma substância que também nós tiramos o efeito. Ela é um medicamento para verminose, para diarreia viral, mas que tem também efeito que foi comprovado in vitro e depois comprovado com pesquisas com pessoas com SARS-CoV. Então eu vou fazer as associações. E é importante todo mundo compreender que Covid-19, SARS-CoV-2, quando a pessoa está doente, eu tenho que ter um mínimo de 5 a 8 substâncias na fase viral para reduzir drasticamente aquela quantidade de vírus. Eu preciso bloquear a multiplicação do vírus dentro do corpo. Então é como se eu tivesse a minha mão com várias entradas. Eu preciso fechar todas para que esse vírus, naquela célula, ele não faça uma explosão de contaminação no corpo. É a lógica eu vou pensar sempre numa janela de ataque. Eu tenho um bonde passando, eu tenho um momento que ele para na estação, abre a porta, depois ele fecha e vai seguir. Na Covid-19 eu tenho um tempo específico que eu tenho como entrar com medicações, eu bloqueio todos os mecanismos de replicação do vírus. Imagina que ele está entrando por vários canais, entra na célula humana e explode. E isso vai acontecendo no corpo todo. Aonde tem o receptor, que é o chamado ACE2, o vírus entra na célula. E se ele entra nas células do corpo inteiro, ele está adoecendo o corpo inteiro. Eu conto contra o tempo. Por isso que é tratamento imediato quando tem sintomas. Então eu pego os primeiros sintomas e bloqueio com várias substâncias. Por isso que é importante, os médicos que hoje tratam a Covid-19 no Brasil inteiro, esses médicos estão reunidos em grupos de WhatsApp, em conferências de Zoom. Nós temos conferências de Zoom entre colegas semanalmente, 2 vezes por semana, trocando experiências, trocando artigo científico, colocando o que cada um está fazendo. Nós temos grupos em que o colega está com dúvida no paciente, ele coloca no grupo de Zap, entre os colegas dos seus estados, todos os estados brasileiros hoje, os 27 estados, existem grupos de WhatsApp com discussão médica, um aprendendo com o outro manejo. E isso tem acontecido no país inteiro, Esse movimento, ele é tão dinâmico e tão intenso, e que hoje o que a gente está discutindo agora, já paralela à condução dos pacientes, é publicizar
cientificamente o que nós fazemos, porque toda a grande mídia que ataca o grupo que faz e que atua no tratamento precoce, eles sempre estão dizendo que não existe Desculpa aqui. Eu bloqueei, eu coloquei o celular no silencioso, mas as ligações por zap ainda chegam, desculpa. Então, é importante que o grupo compreenda e as pessoas que estão nos escutando compreendam, os profissionais médicos que estão interessados em aprender, se reúnam entre grupos, descubra qual é o WhatsApp do seu estado, proteja a população, porque o que nós vamos fazer é tratar agressivamente todas as portas de entrada do vírus na célula. Se são várias, eu bloqueio todas. Por isso que eu preciso de várias substâncias. Eu não posso tratar com uma. Só que Covid-19, eu também aproveito para alertar. É uma doença complexa que eu preciso acompanhar o doente até a melhora completa dele. Com a cepa P1, a pessoa está tendo manifestações prolongadas. Então, eu não tenho um doente mais que eu trato 5 dias e ele fica bem. Eu trato 5 dias nessa primeira fase para replicação viral, mas nós estamos precisando entrar com medicações anti-inflamatórias para poder bloquear a inflamação. É como se a doença caminhasse nesse sentido e toda hora eu bloqueio aqui. Não consegui na fase de cá, eu bloqueio aqui. Eu impeço a doença complicar. E se ela tiver manifestações inflamatórias, elas virão com intensidade menor. Uma frase que é importantíssima que eu deixo aqui para reflexão. Eu aprendi isso em Porto Feliz com o Dr. Cássio Prado, prefeito. Quando um paciente de Porto Feliz era entubado, ele reunia com a sua equipe técnica e a pergunta era: onde nós falhamos? Se o paciente foi entubado, em algum momento desse trajeto da doença, ela não foi corretamente bloqueada. Ou seja, o vírus livremente passeou pelo corpo, desencadeou uma inflamação e não houve tentativas de bloquear. Eu bloqueio inicialmente a fase viral, eu bloqueio inicialmente a fase inflamatória, eu bloqueio toda a cadeia de coagulação. A doença Covid-19 é uma doença estudada, conhecida. Então não adianta a gente ficar nessa guerra de conhecimento e disputa. Nós temos que agir, porque pessoas estão morrendo ao redor do país, especialmente com essa cepa P1. Então, abordagem preventiva reduz gravidade, tratamento imediato na janela de ataque, nas fases da doença, bloqueiam evolução grave da doença e a gente vai conseguir salvar vidas.